Bem-vindo ao módulo 3, Smart Money e Inner Cycle Trader. Nesta fase da jornada, exploraremos o fascinante universo do dinheiro inteligente. Prepare-se para desvendar estratégias e insights utilizados por investidores experientes, permitindo que você aprimore sua compreensão do mercado financeiro e tome decisões mais informadas. Vamos embarcar nessa jornada para decifrar os segredos do Smart Money e do Inner Cycle Trader e elevar ainda mais suas habilidades no mundo do investimento. Objetivo: ao final deste módulo, você será capaz de responder o que é Smart Money, SMC, e Inner Circle Trader, ICT. Identificar os comportamentos do Smart Money. Conhecer os conceitos básicos do ICT. O que é Smart Money? Smart Money é um termo usado para se referir aos grandes players do mercado financeiro, como bancos de investimento, fundos de hedge e fundos mútuos. Esses players possuem grande quantidade de capital e conhecimento do mercado, e suas decisões de investimento podem ter um impacto significativo nos preços dos ativos. Identificando os comportamentos do Smart Money. Desvendar os comportamentos do Smart Money requer uma compreensão profunda de dois aspectos cruciais: o princípio da lei da causa e efeito e a dinâmica da atuação dos formadores de mercado. Qual é o propósito dos formadores de mercado, market makers? Essas instituições têm como objetivo principal, no mercado, adquirir ativos a preços mais baixos para posterior revenda a preços mais elevados, operando em diferentes intervalos de tempo. São os formadores de mercado que zelam pela eficiência do mercado, assegurando o fluxo contínuo de negociações. Ao proporcionarem liquidez ao mercado, eles desempenham um papel vital na facilitação das transações. É através dessa oferta de liquidez que os formadores de mercado obtêm lucro, capitalizando a diferença entre o preço de aquisição e o preço de distribuição dos ativos. Essa prática não apenas beneficia os próprios formadores de mercado, mas também contribui para a estabilidade e dinâmica do ambiente de negociação. O que é Inner Circle Trader, ICT? No contexto do mercado Forex é representado por Michael Glaston, um notável trader, educador e fundador da Inner Circle Trader LLC. Sua abordagem no mercado de câmbio é fundamentada na compreensão da estrutura do mercado, na análise da liquidez e na observação dos princípios de oferta e demanda. Esses elementos são considerados por Glaston como fundamentais para interpretar o mercado e, consequentemente, aprimorar as tomadas de decisões comerciais. Um dos pontos de destaque na estratégia comercial de ICT é a ênfase na busca pela liquidez. Isso implica na prática de identificar oportunidades de negociação em áreas do mercado caracterizadas por elevada liquidez ou onde outros traders estão ativamente envolvidos. A busca por liquidez não apenas auxilia na identificação de potenciais pontos de entrada ou saída, mas também reflete a compreensão de Glaston sobre a importância de alinhar as decisões comerciais com os fluxos significativos de ordens. Ao adotar essa abordagem, os traders que seguem as estratégias ICT são incentivados a estar atentos às áreas do mercado onde a atividade é intensa, a fim de aproveitar as oportunidades que podem surgir quando há uma concentração de participantes. Este enfoque na procura de liquidez torna-se uma ferramenta valiosa na caixa de ferramentas de um trader, contribuindo para uma análise mais precisa e aprimorando a capacidade de identificar cenários propícios para o sucesso nas operações de câmbio. Conceitos básicos do ICT. Os conceitos básicos do Inner Circle Trader, ICT, abrangem uma série de fundamentos essenciais para a análise técnica e a compreensão do comportamento do mercado. Objetivo: ao final deste módulo, você será capaz de compreender os princípios da lei da causa e efeito, definir e reconhecer as zonas prêmio e desconto no mercado, o que são bloco de ordens e seus tipos, compreender o conceito de ineficiências de mercado, especificamente FV e G. O que é liquidez e como identificá-la. Ao abraçar esses conhecimentos, você estará equipado para analisar o mercado de forma mais abrangente, compreendendo não apenas os aspectos técnicos, mas também as nuances psicológicas e estratégicas que impulsionam as movimentações de preço. Este módulo é um passo significativo em direção a uma abordagem mais avançada e informada no universo do trading. Os princípios da lei da causa e efeito.
Iniciar este tópico sem mencionar o Wyckoff seria negligenciar uma base fundamental. Segundo o Wyckoff, um período de acumulação, causa, inevitavelmente desemboca em uma tendência de alta, efeito. Por outro lado, uma fase de distribuição, causa, invariavelmente culmina em uma tendência de baixa, efeito. Os princípios da lei da causa e efeito. Para que os preços ascendam, é imperativo que se estabeleça uma causa, da mesma forma que a queda dos preços demanda a construção de uma nova causa. Em termos de análise de mercado, a causa pode ser visualizada como um movimento em equilíbrio, enquanto o efeito se manifesta como um movimento em desequilíbrio. A compreensão íntima das causas subjacentes proporciona uma vantagem substancial na previsão dos efeitos resultantes. Período de acumulação, causa. Uma fase fundamental no contexto da análise de mercado, o período de acumulação representa a etapa em que ocorre a causa antes do efeito. Durante esse intervalo, os investidores institucionais e formadores de mercado estão ativamente acumulando ativos a preços favoráveis. Período de acumulação, causa. Cada causa origina-se de um equilíbrio no mercado, manifestando-se muitas vezes através de movimentações laterais. Essas fases de consolidação evidenciam um interesse sustentado em uma faixa de preços específica, criando, assim, as bases para as causas. Essa construção ocorre tanto em níveis micro quanto macro do mercado financeiro. Vale ressaltar que uma lateralização em escala micro pode não ser percebida na escala macro, criando, por vezes, a impressão de ausência de construção de causa na movimentação geral. No entanto, é importante reconhecer que, mesmo quando não aparente em níveis mais amplos, a formação de causa continua a desempenhar um papel crucial em escalas menores do mercado. Período de desequilíbrio, efeito. O período de efeito é a etapa que se sucede à construção de uma causa no mercado financeiro. Assim que uma causa é estabelecida, ela desencadeia um desequilíbrio nas forças de oferta e demanda, resultando em movimentos de preço mais marcantes. Nesse estágio, observamos a concretização das mudanças que foram previstas ou planejadas durante a fase de construção da causa. O mercado evolui por meio de tendências, indicando um interesse reduzido na faixa de preço por onde rapidamente se desloca, ou seja, o efeito é essencialmente um movimento desequilibrado gerado por uma causa construída em um estado de equilíbrio. Zonas de desconto e prêmio. Zonas de desconto e prêmio são conceitos importantes na análise de mercado, especialmente quando se trata de avaliar o valor relativo de um ativo. Aqui está uma explicação e complemento sobre esses conceitos. Zonas de desconto. Refere-se a áreas onde o preço de um ativo é considerado abaixo de seu valor intrínseco ou percebido. Isso pode ocorrer devido a uma variedade de razões, como condições de mercado desfavoráveis, preocupações econômicas ou eventos específicos relacionados à empresa. Investidores podem ver essas zonas como oportunidades de compra ou venda. Zonas premium. Por outro lado, as zonas premium são áreas onde o preço de um ativo é considerado acima de seu valor intrínseco ou percebido. Isso pode ser resultado de otimismo excessivo do mercado, especulação ou fatores emocionais. Investidores podem ver essas zonas como sinais de alerta, indicando que o ativo pode estar sobrevalorizado e em risco de uma correção de preço. Entender as zonas de desconto e premium pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre compra e venda de ativos, considerando seu valor intrínseco em relação ao preço de mercado atual. Bloco de ordens. Os formadores de mercado desempenham seu papel através da execução de blocos de ordens, nos quais compram e vendem posições em grandes volumes, visando distribuí-las de maneira a proporcionar liquidez a todo o mercado. Todas as variáveis acima do bloco e do desequilíbrio encontram-se sob o domínio e influência dos formadores de mercado associados a esse bloco específico. Tipos de bloco de ordens. Order Block básico. Order Block Breaker. Weak Order Block. Fair Value Order Block, FVOB. Order Block básico ou clássico. O Order Block clássico é a manifestação típica que frequentemente observamos nos mercados. Este padrão não está estritamente associado a velas completas, podendo se manifestar com sinais de absorção ou até mesmo na forma de um doji.
A identificação desse bloco de ordens ocorre ao marcar a área no corpo da última vela antes de uma vela de baixa, indicando uma possível inversão de movimento, ou, inversamente, antes de uma vela de alta para movimentos ascendentes. Compreender e reconhecer o order block clássico é crucial para os traders, pois sinaliza potenciais pontos de decisão no mercado. Esses blocos de ordens representam áreas-chave onde participantes significativos executaram suas ordens, influenciando a dinâmica do preço e oferecendo insights valiosos para estratégias de negociação fundamentadas. Order block básico ou clássico. Order block breaker. O order block breaker representa uma condição em que um bloco de ordens de demanda é notavelmente subestimado pelo movimento de preço. Nesse cenário, o preço atravessa diretamente esse bloco em direção a um bloco mais robusto, impulsionado por um desequilíbrio no mercado. Posteriormente, observa-se uma propensão do preço a retornar e testar a região do bloco previamente ignorado. Essa dinâmica de mercado implica que o bloco de demanda inicial se transforma em uma área de oferta, e vice-versa. Embora seja mais comum durante movimentos de mudança de caráter, choque, também pode ocorrer em quebras de estruturas, BOS. Os traders atentos a padrões de order block breaker podem identificar oportunidades de negociação ao compreender as mudanças na percepção de oferta e demanda. Essa análise aprimorada possibilita a antecipação de possíveis reversões de preço, fornecendo uma vantagem estratégica na execução de operações bem informadas. Weak Order Block. Um bloco de pavio, que possui um comprimento 2 vezes maior que o corpo da vela, representa um tipo específico de bloco de ordem situado nos pavios. Este conceito menos difundido pode ser estrategicamente benéfico para a realização de negociações no mercado. Um Fair Value Order Block, FVOB, é uma área em um gráfico de preço onde há uma grande concentração de ordens de compra ou venda a um preço específico. É muito importante que o FVOB esteja localizado dentro da área de desconto. Compreendendo o conceito de ineficiências de mercado, especificamente FVG, Fair Value Gap, conhecido também por imbalance. A FVG, falta de valor gasto, refere-se a ineficiências de mercado em que os preços não refletem adequadamente o valor real dos ativos devido a desequilíbrios na oferta e demanda. Esse desequilíbrio pode surgir devido a uma variedade de fatores, como notícias inesperadas, fluxos de ordens desproporcionais ou simplesmente pela falta de informações precisas. Essas situações podem criar oportunidades para traders e investidores que buscam explorar discrepâncias entre o preço de mercado e o valor intrínseco dos ativos, visando lucrar com a correção dessas distorções. Liquidez. A capacidade de realizar transações de compra e venda é o que define a liquidez. Em um mercado caracterizado por uma significativa participação, como a presença global de traders, encontramo-nos, sem dúvida, em um ambiente com maior liquidez, onde as transações ocorrem de maneira mais fluida e eficiente. Essa fluidez na execução das operações decorre da presença ativa de diversos participantes, o que facilita a correspondência entre compradores e vendedores a preços mais justos e em um intervalo de tempo mais curto. Em mercados altamente líquidos, a capacidade de converter ativos em dinheiro de forma rápida e eficiente é maior, proporcionando aos investidores uma maior flexibilidade e a capacidade de reagir de maneira ágil a mudanças nas condições do mercado. Portanto, a liquidez não apenas facilita as transações, mas também contribui para a estabilidade e eficiência do mercado, fatores cruciais para o seu funcionamento saudável e dinâmico. Os principais tipos de liquidez: lateralização, acumulação e distribuição. Liquidez do lado comprador, Buy Side Liquidity, BSL. Liquidez do lado vendedor, Sell Side Liquidity, SSL. Fundos e topos expressivos. Fundos e topos nivelados. Exemplos de liquidez em lateralização, acumulação ou distribuição. Acúmulo de liquidez em áreas de suporte ou resistência. Durante períodos de acumulação ou distribuição, é comum observar a acumulação de liquidez em áreas de suporte e resistência. Por exemplo, em uma tendência de baixa, os traders podem notar uma acumulação de ordens de venda próximo aos níveis de resistência, onde os participantes do mercado buscam aproveitar oportunidades para vender o ativo.
Da mesma forma, em uma tendência de alta, pode ocorrer um acúmulo de ordens de compra próximo aos níveis de suporte, onde os traders esperam que o preço se recupere e continue a tendência ascendente. Exemplos de liquidez BSL e SSL. Um buy-side liquidity é encontrado no topo do mercado após um choque, onde a concentração de ordens de venda é significativa. É nessa região que encontramos a liquidez, indicando um ponto de interesse para os participantes do mercado em termos de entrada ou saída de posições. Um sell-side liquidity é encontrado no fundo do mercado após um choque, onde a concentração de ordens de compra é significativa. É nessa região que encontramos a liquidez, indicando um ponto de interesse para os participantes do mercado em termos de entrada ou saída de posições. Essas áreas de liquidez são fundamentais para os traders, pois indicam momentos cruciais no mercado e influenciam diretamente suas decisões de negociação. Ao entender e identificar esses pontos de liquidez, os traders podem tomar decisões mais informadas e oportunas, maximizando suas chances de sucesso no mercado financeiro. Exemplos de liquidez de fundo e topos expressivos. Liquidez em fundos e topos expressivos podem ser cruciais para os traders, pois indicam áreas onde há uma concentração significativa de ordens de compra ou venda. Esses pontos são importantes para a análise do mercado, pois podem oferecer insights sobre possíveis reversões de tendência ou continuação de movimentos de preço. Ao observar a liquidez em fundos expressivos, os traders podem identificar potenciais áreas de suporte onde a demanda é forte. Da mesma forma, a liquidez em topos expressivos pode indicar áreas de resistência onde a oferta supera a demanda. Esses exemplos de liquidez em fundos e topos expressivos são componentes essenciais da análise técnica e podem ajudar os traders a tomar decisões mais informadas em suas operações. Exemplos de liquidez de fundo e topos nivelados. Fundos e topos nivelados são padrões importantes na análise técnica, oferecendo insights valiosos sobre as dinâmicas de mercado. Os fundos nivelados ocorrem quando o preço atinge um suporte significativo e mostra uma estabilização lateral, formando um patamar ou uma base. Esse padrão sugere uma possível inversão de tendência, indicando que a pressão de venda diminuiu e que os compradores estão começando a equilibrar a balança. Já os topos nivelados são observados quando o preço atinge uma resistência importante, em vez de continuar subindo ou caindo abruptamente, permanece em um patamar horizontal. Isso pode indicar uma resistência substancial por parte dos vendedores, sugerindo que a pressão de compra diminuiu, o que pode levar a uma reversão da tendência. Ambos os padrões são cruciais para os traders e analistas, pois oferecem pistas sobre possíveis pontos de entrada ou saída. A identificação desses fundos e topos nivelados pode ajudar a avaliar a força ou fraqueza de uma tendência, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada durante as negociações. Próximos módulos. Módulo 4. Estratégias de trade utilizando SMC e ICT. Módulo 5. Gestão de risco. Módulo 6. Psicologia do trading.